Trabalhando de boa vontade. É o tema da leitura diária desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus. Desejo que te vá tudo bem. O texto que estaremos meditando nesta quinta-feira é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos do 5 ao 9, que diz: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O tema da lição esta semana é vontade, o que move o ser humano. O tema da nossa leitura diária, repito, trabalhando de boa vontade. Portanto, nós teremos como objetivo de levar ou de lhe mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas como a redenção em Cristo, pela ação do Espírito, capacita o cristão a trabalhar, servir e viver de boa vontade. Gostaria que você fosse motivado, como igreja, saber que não somente a igreja, mas também a liderança, a entender que as escolhas revelam nossa maturidade espiritual e que a vontade humana se torna forte, livre, quando rendida ao senhorio de Cristo. Vejamos que Paulo escreve aos crentes em Éfeso, tratando entre vários assuntos das relações cotidianas, inclusive a relação entre servos e senhores. Vejamos, embora o contexto fosse a servidão antiga, o princípio permanece atual para líderes, trabalhadores, membros e qualquer pessoa que vive sob autoridade. Tudo deve ser feito de boa vontade como ao Senhor. Aqui Paulo mostra que o trabalho, o serviço e liderança revela o caráter e maturidade espiritual do crente. Portanto, quero te perguntar, como alguém pode dizer que está cheio do Espírito se suas atitudes diárias revelam resistência, má vontade e desobediência? Portanto, vejamos, a vontade é parte da imagem moral de Deus no ser humano. A vontade é parte da imagem moral de Deus no ser humano, como está em Eclesiastes, capítulo 7, 29, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Porém, pela queda, essa vontade foi afetada, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, Cristo, porém, faz nova criação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criação é. Portanto, ele restaura a nossa capacidade de escolher
o bem e rejeitar o mal. O crente redimido não vive mais escravo dos desejos da carne. Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Também Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, falando sobre o fruto do Espírito. Ele escolhe por meio do Espírito uma vida de boa vontade, serviço sincero e coração entregue. Vejamos, servir com sinceridade de coração. Portanto, Paulo diz: vós, servos, obedecei com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O trabalho expressa adoração, não é apenas função humana, é culto diário ao Senhor. Seu trabalho expressa adoração, não é apenas uma função humana, é um culto diário ao Senhor. Se estás trabalhando, dirigindo ou capinando, se estás pilotando ou navegando ou calculando, esse trabalho deve ser uma forma de expressar adoração a Cristo. Trabalhar com sinceridade significa agir com verdade, transparência e integridade. Não se trata de aparência, mas de motivação espiritual, vida espiritual e vida profissional. Ele é servo de Cristo em todos os lugares. Todos os lugares tu és um cristão, seja pilotando ou seja dirigindo, seja calculando, seja navegando em redes sociais ou não, você é um cristão e deve fazer isto adorando o Senhor. Portanto, ele é servo de Cristo, somos servos de Cristo em todos os lugares. A vontade redimida, escolhe agradar a Deus, mesmo com desejos conflitantes. O cristão inclina-se para o Espírito, como está em Romanos capítulo 8, versículo 5. Ele não é dominado pela preguiça, rebeldia ou má vontades, que são frutos da carne. Ele é movido por uma vontade, ele é movido por uma nova natureza, como está em Efésios capítulo 4, versículo 24. Portanto, vemos o trabalho de boa vontade não nasce do esforço humano, mas de um coração transformado pelo Espírito Santo. Vejamos, servir com sinceridade no ministério, no lar, no trabalho. Deixar de fazer apenas o mínimo e fazer o que glorifica a Cristo. Devemos deixar de fazer o mínimo e fazer o que glorifica a Cristo. Devemos assumir responsabilidade com maturidade espiritual, fazendo a vontade de Deus de coração. Como vimos, Paulo reforça, não servindo à vista, mas como servos de Cristo, servindo de boa vontade como ao Senhor. Boa vontade é o fruto do Espírito. Ele vence o desânimo, o cansaço e o desejo da carne de desistir. O velho homem busca reconhecimento humano, o novo homem serve a Cristo. Independente de aplauso, boa vontade e alegria espiritual no serviço. Não é trabalhar porque tem que ser, mas porque Cristo merece. Não é força humana, mas espiritual. A boa vontade transforma ambiente e relacionamentos. Devemos desenvolver disciplina, pontualidade, fidelidade e excelência. O que for fazer, faça com fidelidade, faça com excelência, sempre dê o melhor de você, não porque é para o homem, mas sim porque é para Cristo. Servir com alegria, mesmo quando ninguém está olhando. Portanto, nós como líderes devemos incentivar, não xingar. Devemos incentivar, exigir, inspirar, não manipular.
Portanto, o Senhor vê e recompensa, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Deus observa o coração. Deus vê o coração, mesmo quando ninguém espera, repara, mesmo quando ninguém repara, Deus vê a boa vontade, mesmo quando o esforço parece inútil, Ele vê e não esquece. Ele vê, Ele não esquece. Portanto, nós, como liderança cristã, devemos agir com justiça. Paulo diz aos senhores, aos líderes: faz o mesmo, agir com boa vontade, deixar as ameaças, autoridades sem tirania, viver consciente de que Deus não faz acepção de pessoas. Nós, como líderes, devemos tratar pessoas com dignidade e respeito, ser exemplo de boa vontade, não peso sobre o rebanho. Portanto, devemos liderar como quem prestará contas ao Senhor. Veja, a boa vontade é a marca do servo. A boa vontade é a marca do servo, mas também é a marca do líder segundo o coração de Cristo. Já estamos concluindo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, trabalhar de boa vontade não é apenas uma exigência moral, mas uma expressão da redenção de Cristo, uma expressão da redenção que Cristo operou em nós. O crente redimido escolhe, pela ação do Espírito, vencer a carne e rejeitar a má vontade e viver guiado pelo Espírito Santo. Portanto, te pergunto já no final desse estudo, se Cristo transformou nossa natureza, por que ainda insistir em servir com resistência, frieza ou má vontade? A boa vontade é o fruto visível de uma vontade rendida a Deus. Ela revela a maturidade espiritual, dependência do Espírito Santo e amor por Cristo. Hoje mesmo nós somos chamados a viver a realidade, trabalhar de boa vontade como ao Senhor, que nossas escolhas revelam a natureza que recebemos em Cristo e que o Espírito Santo produza em nós o coração voluntário que glorifica o nosso Deus Pai em tudo. Amém.